Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redeamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Hoje, com muita alegria, nós estamos de volta para o nosso programa em torno do Espiritismo, do Evangelho e da Educação. E hoje, antes de mais nada, gostaria de abraçar ao nosso amigo Zé Aparecido, por mais um aniversário da rede. Nós não pudemos estar presentes, mas estávamos vibrando por esse momento tão importante para todos nós que compomos a Rede Amigo Espírita, para o movimento espírita, enfim. E nós que vamos constituindo essa família, que hoje já se apresenta com esse dístico, né? Da sala Conferência Estudando o Espiritismo. Então eu gostaria de, antes de iniciar a nossa atividade, abraçar a Carla Fabres, a Charlene, a Cláudia, nossa querida Cláudia, de Campinas, representando a Rádio Brasil. Eu peço, Cláudia, que cheque para nós o som, tanto na rede Amigo Espírita, primeira página, como também na FIAC, porque estamos já transmitindo o sinal para vocês. A Cleusa, muito obrigado, Charlene. A Cleusa de Mira Solande, o Gilson Ferreira de Belém, a Heloísa Nazaré, a Giane Pacheco, Luiz, a Márcia de Portugal, que está aí sempre com a gente, o nosso querido Marco Aurélio de Poços de Caldas, o Reinê, a Sheila, que está conosco também aí desde o início, né, Sheila? O Sindival, o Thiago John, de Porto Alegre, a nossa querida amiga Vanessa de Avaré, a Virgínia, enfim, todos que se encontram nesse momento no site da FIAC, na própria página primeira da Rede Amigo Espírita. Gostaria de abraçar a todos. E, ô Zé, fiz questão de vir com a camiseta da Rede Amigo Espírita para te abraçar aí, te desejando e desejando a todos um feliz aniversário da Rede Amigo Espírita. E o Zé Aparecido, a Oriflama. Linda camisa, né, Zé? Isso aí, meu amigo. Você merece. Nós estamos vibrando aí por você. E eu peço que você enderece um beijo para a nossa primeira dama, a Tuti. Só uma brincadeira. Vamos lá. Eu convido a todos para orarmos, para com isso iniciarmos a nossa noite de estudo. Deus nosso Pai, Jesus, nosso divino amigo, espiritualidade que nos tutela. Com muita alegria, estamos mais uma vez reunidos em torno da bandeira do Evangelho, sobre a luz do Consolador prometido, que é a doutrina espírita. Suplicamos, Pai de infinita bondade, que abençoe a todos aqui presentes. Mas também, Senhor, suplicamos pelos nossos familiares, por aqueles corações que amamos, que respeitamos, que admiramos. Rogamos pelos nossos adversários. Rogamos por aquelas almas que estamos em luta perene para nos reajustarmos no dia a dia, nos embates da vida. Mas rogamos, Senhor, também por aqueles corações que amamos, que se encontram no mundo espiritual.
que todos possam receber as tuas bênçãos e o nosso afago saudoso. Mas não poderíamos, Senhor, de forma alguma esquecermos de te pedir por todos que sofrem e estão distantes ou não conhecemos. Aquelas almas que suplicam pelo teu amparo nas regiões de profundo sofrimento, encarnados e desencarnados. Senhor, que nesse momento o nosso trabalho singelo, despretensioso, possa favorecer para que haja um intercâmbio de vibrações benditas. E com isso, quem sabe, não só receber o teu contributo de refazimento, de acolhimento, de estímulo, de orientação, mas também esse movimento possa oferecer paz para os homens do caminho. Com isto, Senhor, rogamos ao nosso Mestre Jesus a sua presença de inestimável valor e de profunda representação de misericórdia e de amor, nós pedimos a permissão para iniciarmos mais um programa Espiritismo, Evangelho e Educação. Na sala, estudando o Espiritismo, aonde estamos aqui intercambiando nos aspectos da igualdade, da liberdade, da fraternidade, criando uma epopeia que favoreça a aproximação de outras almas para banquetear com o teu amor, Senhor. Abençoe a todos os ouvintes da Rádio Brasil Espírita, a todos os membros que compõem a rede Amigo Espírita, a nossa Casa de Kardec aqui de Belo Horizonte, enfim, a todos os corações que de alguma sorte irão acessar esse trabalho que visa, acima de tudo, fortalecer os laços cristãos. Se conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Boa noite para todos. Que o Senhor nos envolva. Estamos com a alma sensibilizada, retornando ao nosso labor junto com vocês. Nesse nosso encontro de todas as quintas-feiras, com esse programa que tem nos auxiliado bastante. Nós estamos trabalhando aspectos da mediunidade nas últimas reuniões. E hoje, como nós concluímos, na última semana, as reflexões em torno da mediunidade, no seu sentido de conceito, de classificação, onde, por exemplo, no último trabalho nós conversamos um pouco em torno da mediunidade intelectual, embora sempre procurando voltar tarefas anteriores para facilitar aqueles que estão chegando a primeira vez. Com isso, nós gostaríamos de pedir a licença para vocês de, em alguns encontros, trabalharmos aspectos do Evangelho em torno da mediunidade. Ou seja, no nosso trabalho nós vamos favorecendo tanto ao estudo doutrinário, que nos remete ao Evangelho, como também estaremos trazendo passagens do Evangelho para favorecer também o nosso entendimento em torno da codificação espírita. Com isso, nós selecionamos, por inspiração, um texto que é muito trabalhado nos nossos estudos espíritas por vários conhecedores
do mecanismo da mediunidade apresentada no laboratório, que tem seus aspectos metodológicos no Livro dos Médiuns, o 12º capítulo da primeira carta aos Coríntios, escrita por Paulo de Tarso. Então, aqueles que acompanham no chat, vão encontrar aí algumas imagens desenvolvidas pela nossa equipe, coordenada aí, no caso, a parte doutrinária e técnica, pelo nosso querido Arnaldo, tendo como orientação geral o Zé Aparecido, que tem carinhosamente nos oferecido essa facilidade dessa ferramenta com as imagens. Então, aqueles que estão ouvindo pelas redes, nós convidamos para acessar a sala conferência. Não é obrigatório, mas se entrarem na sala conferência, vão ter imagens e alguns textos que vão auxiliar. Portanto, sem delongas, embora tenha me estendido, porque nós estaremos algumas semanas trabalhando o mesmo texto, porque ele é longo. Então, convido vocês a nos acompanhar na leitura, então, do capítulo 12 dessa primeira carta aos Coríntios. Primeiro versículo, Paulo de Tarso assim escreve para todos nós, comunidade cristã. Vamos lá. Acerca dos dons espirituais. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. É o mesmo Deus que opera tudo em todos. Continuando. Por quê? Desculpem, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dado a palavra da sabedoria. E a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E a outro, a operação de maravilhas. E a outro, a profecia. E a outro, o dom de discernir os espíritos. E a outro, a variedade de línguas. E a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Como afirmamos no início, a carta é longa, ela vai até o versículo 31. E nós vamos tentar, nesse nosso primeiro contato com essa carta de Paulo, conversarmos em torno dessa divisão que é feita até o versículo 11. Gostaria de dizer para vocês que nós temos tentado aprender com os educadores do mundo espiritual a trabalhar o Evangelho no seu sentido de tirar o espírito da letra, para que a letra não mate a possibilidade de um entendimento mais profundo. Portanto, o nosso trabalho com o Evangelho, ele não é
de exegese, não tem proposta teológica. É um movimento de alma para coração. Essa indicativa é um ensinamento dado, por exemplo, pelo padre Damiano a Alcione, no romance maravilhoso psicografado por Chico Xavier intitulado Renúncia, aonde Alcione fala para o padre Damiano que eles estudavam o Evangelho fazendo as leituras dos textos longos. Aí o padre Damiano coloca que cada versículo do Evangelho é como se fosse uma pérola que vai compor o colar. Isto é uma forma de interpretar os textos que remontam a os movimentos mais antigos. E os judeus, diga-se de passagem, faziam com muita propriedade. Obviamente que, para tal, nós precisamos também contextualizar as passagens, e a dica sempre é procurar, primeiro, observar o tempo, o clima, a hora do dia. Né? É necessário observar os personagens, é necessário observar a proposta do texto, para que a gente, contextualizando, a gente consiga tirar aquele conteúdo que nos favoreça o entendimento à luz da doutrina espírita. Por isso, devemos, e é um cuidado que nós temos, quando estamos, por exemplo, estimulando o estudo do Evangelho, dentro do movimento espírita, primeiro a gente incentiva as pessoas a estudarem a doutrina, para deixar o Evangelho com seus aspectos de mais profundidade para uma outra etapa, para que a gente não morra na letra, no literal, com alguns ranços que nós trazemos. Aí, para aquele grupo que já tem uma experiência com doutrina espírita, também a gente diz assim, procurem sempre, em cada versículo, encontrar os princípios básicos da doutrina espírita dentro de cada versículo. E com isso, a gente automaticamente começa a ter muitas ferramentas e recursos, matéria-prima, para tirar aquilo que vem a ser o conteúdo mais importante para a nossa libertação. Porque não é apenas uma proposta de estudo que vai atender a nossa cognição, a nossa inteligência no seu sentido periférico, a nossa memória ou uma cultura religiosa, nada disso. Aliás, longe disso, embora alguns valorizem o que nós respeitamos. Mas nós precisamos, acima de tudo, trabalhar o Evangelho de uma forma simples para atender a todos, principalmente os mais simples do coração. Então, nós vamos aqui, sem nenhuma pretensão de aprofundar no seu sentido doutrinário dos textos, mas vamos tentar juntos construir um pensamento, ok? Lembrando, o próprio apóstolo Pedro, quando coloca que a interpretação do Evangelho não pode ser de particular entendimento. O grande lance é que haja até uma diversidade de propostas para que a conclusão, no seu sentido espiritual, possa ser libertadora e a gente não fique preso apenas em aspectos da periferia do estudo. Vamos lá, Carlos Alberto, para a gente não perder mais tempo. Então, Paulo de Tarso, escrevendo à comunidade de Coríntios, os cristãos, sem fazer uma análise histórica aqui, porque o tempo não permite, para classificar, para dizer como era Coríntios, como é que era a igreja de Coríntios, porque não é o nosso objetivo hoje. Podemos fazer isso mais à frente, se vocês quiserem. Mas ele vem objetivamente falar para nós, que hoje na sala conferência, sem nenhuma pretensão ou vaidade de nossa parte, podemos dizer que nós somos essa comunidade de Coríntios. Ele diz assim, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Os dons espirituais.
Vamos trabalhar os dons espirituais aqui numa adequação à mediunidade, por exemplo. Porque não é só a mediunidade que pode ser considerada um dom espiritual, existem vários. Mas nós estamos estudando mediunidade. Então aqui, Paulo de Tarso vem se posicionar de uma forma exuberante, o que nos estimula como trabalhadores espíritas, como dirigentes, como médiuns, como esclarecedores, como trabalhadores da reunião mediúnica e as suas várias frentes de tarefas. Lembrando que nós temos estudado com Kardec que todos somos médiuns. Mas uma adequação à força do trabalho nosso, em se tratando de movimento espírita, ele nos estimula sempre a promover o estudo que venha facilitar a obra do cristão. Com isso, ele começa a trabalhar conosco uma proposta que tem tudo a ver com o próprio mecanismo pedagógico que Allan Kardec propôs. Ou seja, falando para os médiuns, Kardec diz que uma das maiores escolhas da mediunidade é desconhecer o seu mecanismo. É não compreender a atuação dos espíritos em nossas vidas. Essa relação dimensional que se dá, conforme sinteticamente é colocado na questão 459 do Livro dos Espíritos, a influência dos espíritos é mais do que podemos imaginar de ordinário, muitas vezes que são eles que nos dirigem. Então, Paulo de Tarso vem nos chamar a atenção, por exemplo, hoje, sendo um dos coordenadores do próprio movimento espírita, do trabalho do nosso querido Allan Kardec, ele vem dizer que nós precisamos de refletir quanto à importância da nossa mente, no seu contexto de espelho, daquele atributo que vai sendo desenvolvido pelo espírito como corpo mental, que funcionando como um espelho, ele tem, então, a capacidade de co-criar, ou seja, trabalhar no que já foi criado, que é a própria essência do fluido cósmico universal, que foi criada por Deus. Então nós não podemos dizer que somos criadores. Kardec nos explica que somos co-criadores, nesse sentido filosófico. Mas a nossa mente tem essa capacidade de estar buscando, a partir do que recebe como recurso, criar circunstâncias, produtos, trabalhos, ideias aqui para nós. Porque mediunidade na essência, nós estaremos falando de pensamento. E diga-se de passagem, pensamento é vida. Então é necessário que nós entendamos esse mecanismo. E quando a gente começa a aprender um pouquinho, dirigentes, esclarecedores, responsáveis pelas tarefas, coordenadores da área da divulgação espírita, das redes, das rádios, né? Aqueles que cuidam do departamento, que vai escolher expositores, montar cursos, seminários, que diga-se passar, seminário não é palestra, viu gente? Seminários são debates, que favorecem um entendimento mútuo. Nós precisamos de entender essa grande proposta dos educadores e não podemos querer que os nossos irmãos continuem ignorantes. Alguém pode até redarguir dizendo, mas você está falando o óbvio. Em tese. Porque muitas vezes a nossa vaidade, ou o nosso egoísmo, muitas vezes preferimos nos manter no destaque do que favorecer um entendimento do povo, para não perder poder. Isso é um fato muito comum no dia a dia dos centros espíritas. Portanto, a gente observa a importância do educador que procura o tempo todo
disponibilizar o conteúdo, o recurso, a habilidade, a experiência que ele vai adquirindo, mas, acima de tudo, oferecer circunstâncias que favoreçam o crescimento do outro, para que ele possa gradativamente ir se apagando, para que ele possa eminentemente, silenciando o seu ego, para que o Cristo fale, para que o Cristo cresça. Esta foi a grande proposta de João Batista e de Allan Kardec. A essência é a mesma. Mas não vou entrar no mérito. Eu quero dizer o seguinte: é necessário que ele cresça. A verdade, a luz, o amor. Não é? E, efetivamente, nós precisamos de compreender isso para nos posicionarmos como educadores. Eu vou dar um break, uma pausa, para desejar um grande abraço a todos que se encontram na Rede Amigo Espírita, através da sala Estudando Espiritismo, os nossos irmãos da Rádio Brasil Espírita que nos acompanham ao vivo. E gostaria de dizer, aqueles que estão com problema na internet, nós oferecemos mais 2 outras ferramentas. Primeira, vocês podem estar ouvindo esse estudo na primeira página da Rede Amigo Espírita, através da rádio Canal 1, né? E também na feeac.org.br, onde na primeira página vocês estarão ouvindo o áudio, além do site da própria Rede Brasil Espírita. Ok? Então, não fiquem presos na sala. Se estiver caindo, porque tem imagem, a internet pode ficar puxada, nós estamos tentando facilitar para que não haja intercorrência, dificuldades na comunicação. Ok? Então, continuando. Como educadores, nós precisamos também verificar como trabalhar a educação. A proposta da educação é criar métodos. O método é uma definição de caminho, o meio, a circunstância que favorece o indivíduo a chegar nos seus objetivos. E dentro desse caminho, dessa proposta, existem detalhes pedagógicos. Então, vamos entender isso. Metodologia é um projeto e a pedagogia são detalhes. É a ciência de como fazer. Então, temos que observar para que as nossas ações dentro do próprio movimento espírita possam favorecer, possam facilitar. E não levar nada pronto. E não julgar aqueles que estão no próprio processo. Porque a arte do ensinar, ela não está no julgamento. A arte do educar está no favorecimento para que a intuição do indivíduo, do educando, possa ser desenvolvida. Então, na educação, nós temos que trabalhar com uma desenvoltura de amigos, e não daqueles que levam pronto, aquela proposta teológica ou de dogmas, de falas que não apresentam uma lógica, uma explicação. Porque nós estamos, inclusive, num momento histórico planetário em que nunca o homem teve tanta informação como tem agora, facilitados até pelos recursos da internet, não é mesmo? Então, quando estamos na atividade espírita, nós temos que observar o que os espíritos definem para nós. Inclusive, para que nós possamos nos estimular a sintonizar com os educadores. Porque eles não querem que sejamos ignorantes. Aí eu vou abrir uma outra reflexão. Sendo os espíritos educadores bondosos, que não ficam no púlpito, mas descem para dialogar, se colocando num patamar igual, para que não haja medo, não haja dificuldade por parte do aprendiz. Por isso é que Jesus sobe ao monte, aproxima os discípulos e ele senta na relva. Olha a didática do projeto. E muitas vezes a gente quer conversar com as pessoas olhando de cima para baixo. Não é assim que vai se favorecer. Aí com isso a gente pode observar no nosso próprio histórico curricular. Né? E quando eu falo histórico curricular, não estou falando
os grandes doutores. Eu estou falando para todos, que de alguma forma temos um currículo, ter estudado o primeiro, segundo ano, pré-primário. Mas eu quero dizer de uma forma muito carinhosa que, por certo, se formos buscar na história, nós poderemos ter algumas explicações lógicas. Por que nos desenvolvemos tanto em determinada época, lidando com determinados educadores, dificuldades com matérias relacionadas com dificuldade de interação com os educadores. Então, tudo isso tem a ver no processo desse intercâmbio bendito entre o educador e o educando. E até para finalizar, porque não viemos aqui falar de educação propriamente, as ideias estão fluindo assim de uma forma muito natural, porque estamos diante de uma proposta de Paulo de Tarso, que foi um grande pedagogo, um grande psicólogo, um grande mestre, e que viveu com muitos bons educadores, né? Vamos na própria história judaica. Enfim, o livro Paulo Estevão apresenta para nós um doutor da lei com muita exuberância. Mas para que a gente possa entender como que funciona isto de nossa parte para com eles e deles para conosco. Inclusive não tendo barreiras. E com isso eu quero dizer para você, amigo espírita, que a nossa relação com os amigos espirituais, ela deve ser sempre respeitosa, porque a autoridade deles já impõe naturalmente isso. Mas não pode ser uma relação distante. E em determinados momentos a gente fala sobre isso, e eu já recebi algumas críticas, graças a Deus. E eu presto muita atenção nas críticas, porque elas ensinam muito mais do que os aplausos. Estou falando isso de uma forma muito tranquila com vocês. Embora o incentivo seja extremamente importante para alimentar o nosso ideal de continuar fazendo. Não o ego, não é a vaidade, mas no sentido de vai lá, vamos junto. Mas eu quero dizer o seguinte, que a nossa relação com os benfeitores, ela não pode ser de criar uma distância em nível místico ou religioso. Quando, por exemplo, nós nos reportamos a Emmanuel, que é um grande evangelizador desse Brasil, nós temos procurado sentir a presença de Emmanuel entre nós, porque ele esteve do lado do Chico. O Chico agora está no mundo espiritual, e Emmanuel tem que estar conosco para continuar nos ensinando como ele ensinou o Chico. Mas o Emmanuel é do Chico. Bom, você pensa assim, eu não penso assim. Eu penso assim que Emmanuel é dele mesmo. Ele estava procurando irradiar o Cristo interno. E ele teve um papel fundamental na obra ciclópica, grandiosa, monumental, que foi trazida pelo Espírito de verdade, através dessa pleiade de espíritos, através das mãos abençoadas de Chico Xavier, que se fez digno, que cresceu e que aprendeu com tudo isso. Eu quero dizer para você, amigo espírita, que nós precisamos de sintonia com esses espíritos. E principalmente com esse espírito, que com esse espírito está do seu lado, que é o seu amigo espiritual. Eu gostaria de abraçar a todos que fazem parte desse programa Espiritismo, Evangelho e Educação, na sala Estudando Espiritismo, os nossos amigos da rede Brasil Espírita. Eu pergunto, o som está chegando de boa qualidade para vocês? Eu faço essa pergunta apenas no seu sentido de a gente poder tentar ajudar ou potencializá-lo de alguma forma. Bom, então vamos continuar. Então ele diz, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. A palavra irmãos aqui é chave-luz. Não quero irmãos. Ele está falando conosco. No versículo 2 ele diz assim, vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Esse versículo aqui, ele dá uma conversa muito extensa. Mas vamos tentar
simplificar dentro da nossa dificuldade de expressar. Paulo de Tarso, desculpa, força do hábito, né? Por causa do nosso programa Amor e Sabedoria de Emmanuel, da terça-feira. Mas Paulo de Tarso vem dizer assim: vós bem sabeis que éreis gentios. Bom, historicamente ele está falando para os coríntios que antes do evangelho eram considerados membros das gentes, outros povos sem serem os judeus. Quando o evangelho aborda a questão de judeu e gentio, nós podemos, pelo próprio conhecimento da história, já ganhar tempo refletindo assim. Quando desconhece, o que você faz é lei. Esse ensinamento está na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, 4, 5 e aí vai. A definir o seguinte: quando o meu psiquismo não sabe, ele não conhece as leis espirituais, as leis que estão acima da nossa capacidade de compreensão, o que você, qualquer um faz, ele está extremamente ajustado a um contexto de um interesse transitório. Agora, a partir do momento que você toma consciência, ou você vai descobrindo o que é o certo e o que é o errado, naquele assunto, nós começamos a nos movimentar no sentido de uma verificação mais profunda daquela experiência que nós implementamos até ontem. E possivelmente por muitas repetições. E com isso, nasce em nós aquele movimento de insatisfação. Ou seja, olhando para o futuro, a mente vai se ampliando, há por uma adesão natural do sentimento, aquele desejo de realizar, de qualificar, de se movimentar de uma forma diferente. Porque quando olha-se para o passado, aparece aquela insatisfação, aquele enfado, aquela exaustão, alguns movimentos que podem promover culpa, que é o exagero, que devemos efetivamente observar a importância de arrepender, sim, mas observar sempre o que está à frente, para que a gente possa nos sintonizar com uma lei maior do que aquela lei que de repente foi a norteadora das nossas ações. Então, é como se nós começássemos a desabrochar no nosso psiquismo aquele movimento judaico, no seu sentido de começar a buscar uma sintonia com Deus único, com o Pai Celestial. Porque até então, o que favorecia o nosso entendimento por eleição própria eram os ídolos mudos. Eram aquelas propostas que nos atendiam dentro de uma região de extremo conforto. São as manifestações espirituais, inclusive através da mediunidade, que falam muito mais para os nossos interesses materiais. É o que muitas vezes acontece nos dias atuais, que não é nada diferente dos tempos remotos, aonde o indivíduo busca o oráculo, o médium, para saber se aquele partido que ele está escolhendo para o consórcio é o melhor. Ou então, com aquela indagação, eu caso ou eu compro a bicicleta? Eu devo julgar na sorte? Me dê os números? Para trabalhar no seu sentido assim, de entendimento assim, bastante razoável, simples. Né?
aqui a proposta é valorizar o movimento santificante que o judeu representa simbolicamente. Porque o judeu, no seu próprio movimento religioso, ele elege o templo como a casa sagrada de Deus. Então, o judeu e o templo, nós podemos trazer para os dias atuais a definir o seguinte: o movimento judaico dentro de nós está nos convidando para compreender a lei mosaica, a lei de Deus, que simbolizada está no seu primeiro movimento com Moisés, num segundo movimento transcendente com Jesus, e num terceiro movimento abençoado com Kardec. Porque, na realidade, o Antigo, o Novo Testamento e a codificação espírita formam um todo harmonioso, um triângulo bendito, uma pirâmide de um valor expressivo espiritual. E ela se fixa na Terra, como estudam aqueles que gostam de trabalhar o simbolismo, ela se fixa na Terra para captar a luz que vem do alto e levá-la para as 4 dimensões terrenas. Né? Para a gente pensar. E dentro desse quaternário aí, que nós poderíamos até falar que simbolicamente pode ser o nosso perispírito, o nosso corpo físico, o nosso duplo etérico, né? Olha para vocês verem, o nosso campo áurico, na fixação de caracteres dentro do plano da reencarnação. Porque é aqui que se estabelece a fixação dos propósitos de crescimento, e aqui é que nós vamos experienciar a lição que nós estamos procurando aprender, apreendendo com os mestres. Então, na questão 132, Allan Kardec vem dizer para nós que Deus impõe a reencarnação com o fim de nos fazer progredir. É reencarnado é que nós vamos fixar conteúdo. No plano espiritual, nós subimos para dar uma renovada, mas é na descida na carne, portanto, é que nós vamos gradativamente deixando a ignorância, a vileza, a rebeldia, a indiferença do gentio, que fica com os olhos apenas voltados para baixo, não é? Numa visão egóica, para efetivamente começar a ser fertilizada no nascimento do Filho de Deus, o Cristo. O menino Jesus, sim, historicamente. Mas nós estamos falando aqui do nascimento por fertilização psíquica, que vem nos auxiliando pelo próprio amor de Deus, a permitir que nasça em nós o grande potencial que vai explodir, que vai definir a nossa ascese em nível extremamente sublimado, que é o amor crístico, ou seja, que vai resplandecer, que vai iluminar a partir do trabalho que, no caso, os escolhidos, dentro do simbolismo religioso, vai definir na felicidade futura. Porque, na realidade, nós não somos escolhidos de fora para dentro. Porque se Deus nos escolhesse dessa forma, Ele estaria sendo caprichoso. Ele estaria privilegiando. E Deus não trabalha nessas bases. Aliás, Deus cria, e o Espírito o representa co-criando. Isso é para a gente pensar, não é? Porque é de um valor transcendente. Porque
Aqui nós também podemos refletir que antes os ídolos falavam numa linguagem gentia. A partir do momento em que nós vamos percebendo o alcance dos dons espirituais que nos apresentam um mundo espiritual magnânimo, verdadeiro, que aprimora, que liberta, aqueles ídolos que falavam antes, eles passam a ficar mudos, no seu sentido de que a comunicação deles não atende mais. Com isso, nós podemos falar aqui, conversando com vocês, sobre a importância da própria seleção que o médium vai estabelecendo no contato com os espíritos. A partir da sua desenvoltura, da sua entrega, da sua disciplina, no esforço cotidiano de se aprimorar, ele vai estabelecendo sintonias cada vez mais ajustadas ou qualificadas, se eu posso assim dizer. Por isso que nós conversávamos na última semana que quando o médium descobre ou vive o desabrochar da sua mediunidade, os primeiros movimentos são extremamente complexos, atordoantes, dilacerantes, confusos. O médium muitas vezes vai viver dramas seríssimos. E nós atendemos consultas constantes sobre isso. Por exemplo, mas a minha mediunidade tem sido um martírio para mim. Porque tem momentos que eu estou em conexão com o mundo maior, me sinto feliz, estimulada. Pô, mas ao mesmo tempo tem dia que eu acordo deprimida. Ou vivo problemas sérios nos meus relacionamentos. Porque eu não consigo suportar as pressões. Aí quando eu assusto, eu já xinguei, eu já esbravejei, eu já maltratei. Porque está havendo aí um ajuste fino num processo de eleição pessoal, intransferível, que o médium está realizando. Então, a gente, por exemplo, temos exemplos fantásticos na própria vida do Chico Xavier, através das biografias que são mais isentas, ou seja, que são menos místicas ou menos santificantes, mas em depoimentos que apresentam o jovem Chico Xavier, por exemplo, a partir do ano de 1927, quando ele veio a ter realmente o primeiro contato mediúnico no seu sentido prático. Não estou falando daquele garotinho de 1915 que via a mãe. Ali era uma mediunidade natural, era o seu dom que já apresentava o contato com o mundo espiritual. O que foi extremamente importante naquele momento, mas houve um instante da vida do Chico que essa percepção ela foi obliterada, para que ele pudesse, inclusive, se ajustar no contexto social, com todas as suas dificuldades possíveis. O Chico não foi clarividente a vida inteira. Isso são depoimentos muito claros que ele fez com várias pessoas, inclusive com o nosso próprio amigo do coração, do peito, Arnaldo Rocha, que nos contava isso de uma forma assim, extremamente educativa para o nosso entendimento. Mas o Chico, nos primeiros movimentos, a partir de 1927, com contato com sua mãe de novo, Maria João de Deus, e outros espíritos que se apresentavam, ele tinha dificuldade de entendimento. Casimiro Cunha penava com ele na poesia. E outros. Até que ele foi desenvolvendo-se, ele foi se ajustando, ele foi aprendendo o valor da oração, ele foi estabelecendo disciplinas,
Aí observem, 1931 é que Emmanuel se apresenta. Sempre que falamos sobre esse momento histórico tão singular na vida de Chico Xavier, a gente coloca inclusive a data para a gente tirar o espírito da letra, não é? Ele nasceu em 1910 e Emmanuel se apresentou em 1931, portanto, quando ele atingiu a maioridade da época, que era os 21 anos, que já configurava ali responsabilidades. Ou o jovem que já tinha condição de assumir determinados compromissos. Foi por isso que Emmanuel, observemos, foi por isso que Emmanuel, o seu primeiro contato, depois de um diálogo bem objetivo, disse para ele: queres exercer a mediunidade com Jesus, meu filho? Aí ele disse: o senhor acha que eu tenho condições? Emmanuel falou: sim, desde que siga 3 preceitos básicos. Aí, como o jovem foi assistir o filme Nosso Lar, disse assim para o pai: o filme do Chico é tão legal que é um filme em 3D. Aí o pai falou assim: 3D? Por quê, meu filho? Uai, o Emmanuel falou para o Chico, pai: disciplina, disciplina e disciplina. Emmanuel 3D. Nós estamos dando uma risada aqui com vocês, para quebrar um pouquinho, para dizer o seguinte: sem disciplina, sem disciplina, sem disciplina, meu amigo, você não vai se estabelecer em projeto nenhum. Agora, para você entender o valor da disciplina também, você tem que ter humildade e candura, porque não é fácil. Principalmente quando a disciplina é colocada por aqueles que são austeros. Agora, hoje nós lemos uma página de um livro que chegou em nossas mãos, que me chamou muita atenção a reflexão do autor, quando ele falou assim: para que o aprendiz, o educando, siga os preceitos da ordem da disciplina, ele precisa de entender os objetivos e expressar amor. Porque o amor é que vai favorecer a boa vontade. E quando você toma gosto pelo projeto, a disciplina ela não é pesada. Ela é apenas uma metodologia para se atingir o objetivo. E dentro dessa metodologia nós vamos ter os projetos pedagógicos. Né? O que efetivamente representa projetos pedagógicos? De repente a cartilha que você vai empreender dentro do seu circuito diário, dinâmico, para favorecer essa disciplina. Tem pessoas que falam assim: não, eu levanto todo dia às 6 da manhã, aí eu faço a minha prece, faço a minha leitura, só vou começar o movimento às 6h30. Isso aqui é a minha disciplina. Ponto final. Se eu vou ter um dia mais apertado, então eu levanto 5h30, para de 5h30 às 6 poder efetivar essa minha disciplina. Eu não durmo sem fazer uma prece, uma leitura. Então a metodologia é essa, né? Aí vem uma outra didática aí interessante. Bom, portanto, se eu não posso dormir sem conseguir atingir os objetivos, então eu não posso deitar na cama com 78 travesseiros, depois, após um banho quente de um dia complicado, 7 pratos e meio de feijoada para fazer a minha leitura e minha prece. Não vai dar certo. Não pode dar certo, gente. Caso Alberto, mas 7 pratos de feijoada. Isso é para a gente viajar, porque nós estamos no Brasil, né? E a gente tem que se preparar, porque lá no plano espiritual a feijoada é em caldinho reconfortante. Aquelas jarrinhas que tem lá na casa da Laura, vocês assistiram o filme do André Luiz, né? Pois é, então, menos, vai devagar. E não dá para deitar no travesseiro para você fazer a leitura. Sabe quantas páginas você vai ler do Evangelho segundo o Espiritismo? Nenhuma! Olha, depois de 7 pratos, Charlene, está arriscado uma frase. Bem-aventurados os que sentem, os famintos e sequiosos. Essa página aqui não é para mim não, porque eu não estou faminto mais. Fecha o livro e vai dormir. Vamos pensar, gente, com muito carinho.
Nós temos que observar esses planos que vão favorecer as nossas descobertas espirituais. Com isso, é importante que a gente observe que nessa escolha, essa seleção por novos valores, essa sintonia que nós estamos buscando, favorecidos pela luz da doutrina e a prática do Evangelho, a gente vai inclusive analisando que o final desse versículo vem dizendo assim, conforme éreis guiados. Ou seja, você está escolhendo novos guias. E aí vamos ter condições de observar a condição dos nossos guias anteriores. Aí, observe como que a prática mediúnica é extremamente importante. Porque dentro dessas novas concepções, cresce o educando e os seus educadores de antes. Se poderemos dizer como educadores. Ou aqueles guias. Então, o crescimento espiritual do indivíduo, ele tem uma repercussão fantástica. Tanto na ambiência física na qual o indivíduo está inserido, como também nas próprias expressões da psicosfera, do seu mundo mental, dos espíritos que sintonizam com o médium. Não é isso? Entenderam, queridos amigos, a nossa singela proposta? Então, o nosso tempo está caminhando por fim. E o Arnaldo deve estar preocupado aí, porque a gente leu 11 versículos, né, Arnaldo? E nós trabalhamos apenas os 2 primeiros. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Então, queridos amigos, eu acho que nós podemos, nesse momento, agradecer a Deus, porque nós estamos diante de educadores que amam a cada um de nós de uma forma exuberante, eficiente. E por isso eles disseram, não quero que sejais ignorantes. E nós estamos dando essa resposta. Estudando a doutrina espírita para nos tornarmos pessoas, seres melhores. E vou concluir lendo uma frase que está sendo colocada no chat pelo Sindival Edson Gagliardi. Ele está dizendo, muito obrigado pela sua participação, Sindival. Jesus veio aos profetas e não viram Moisés, Elias e o próprio Jesus. Eu não entendi a sua frase, meu querido amigo. Mas nós poderemos tirar uma reflexão singela. Quando Jesus se apresenta para os discípulos na ceia e diz, não vos deixarei órfãos, estarei convosco até o fim, ele deixa implícito e explícito que ele jamais esteve longe de qualquer um de nós, ovelhas que fazemos parte de um só rebanho. A sua vinda, a única vinda dele em corpo físico que se deu nesse momento singular da história, foi para nos dizer que ele poderia continuar enviando os profetas, os emissários. Mas ele fez questão de vir para dar o próprio testemunho. Com isso, nós poderemos aqui, nesse momento que antecede a interrupção da primeira parte do trabalho, dizer para todos nós amigos presentes nesse programa, se ele vem em pessoa, agora ele está nos convidando para que nós possamos fazer a nossa parte.
dar o nosso próprio testemunho. Porque se nós não dermos o nosso próprio testemunho, toda a nossa fala se perde com os ventos. O exemplo é que fixa o conteúdo. E o Marco Aurélio está perguntando: Jesus tinha um mentor espiritual? Meu amigo, quem nesse mundo não o tem? Só que a hierarquia de Jesus transcende qualquer perspectiva, possibilidade de entendermos quem era o seu mentor espiritual. Mas ele se referia ao Pai. O mesmo Pai, seu Marco Aurélio, Karina, Carla, Beatriz, Charlene, Cláudia, Zé Aparecido, Arnaldo, Chico Xavier, Emmanuel, Bezerra, o seu mentor espiritual que está do seu lado agora aí te abraçando em sua casa. Ele falava do amor que está em toda parte. Por isso é que ele humildemente, mas de uma forma peremptória, afirmou: eu e o Pai somos um. Porque ele disse também: eu não vim em meu nome, mas vim em nome daquele, para realizar a obra dele. Jesus não diz que veio fazer a obra dele como Jesus Espírito, mas sim como Jesus Cristo. E o Cristo está dentro de nós em potencial, para que a gente possa resplandecer a luz. Por isso, eu encerro essa primeira parte do nosso programa, relembrando a oração de Jesus, feita junto com os discípulos, conforme a descrição do capítulo 17 de João. Ele olha aos céus e diz: Pai, se referindo aos discípulos, não vos peço, Pai, que os tire do mundo. Pai, eu vos peço, livra-os do mal. Pai, eu suplico, santifica-os, Pai, na verdade. Pois ele houvera dito para nós, discípulos, no capítulo 8 de João, no versículo 32, que quem conhece a verdade liberta. Pai, santifica-os na tua verdade. E que a verdade de Deus visite a todos vocês, para que estejamos cada vez mais próximos uns dos outros como cristãos, como amigos, como filhos do Eterno. E disse Deus: haja luz. E a luz foi feita, escreveu Moisés. E Jesus disse para nós: vós sois a luz do mundo. Capítulo 5 de Mateus, no versículo 14. Que a luz envolva todos nós. E assim, nesse momento, nós nos despedimos dos nossos irmãos da Rádio Brasil Espírita. Respiraremos por um minuto e voltaremos para atender as questões possíveis que o Arnaldo deve estar selecionando com vocês. Que assim seja. Um beijo na alma de todos os nossos amigos de Maceió, dessa querida rede Brasil Espírita. Até breve.
Claudinha, vai lá, Claudinha, querida amiga. Um abraço na turma aí. Bom, agora nós estamos naquele momento que eu peço e convido a ser até um pouco mais descontraído, porque a gente vem aprendendo que a educação espírita, que propõe o evangelho vivido, ela não pode se dar com todo mundo carrancudo, não é? Esse clima de velório, não. Esse primeiro momento da nossa reunião é um tanto quanto mais reflexivo mesmo, porque ele também é terapêutico. E a gente não tem dúvida de que a espiritualidade está visitando a todos aqueles que estão sintonizados e encontrando ressonância no processo da assimilação do conteúdo. Então, desculpem, a luz está um pouquinho forte aqui. Vamos lá. Eu vou passar pelo chat com vocês. Foi o Sindival. Charlene está dizendo assim, Moisés trazia a lei com ferro, você fere e será ferido. E Jesus trouxe o amor. Ah, Sindival, isso aí. Importante a gente buscar Emmanuel, então, no livro Consolador, quando ele se refere a Moisés como o maior legislador que passou por aqui. E ele não fez isso à toa. Até porque Moisés foi um espírito escolhido a dedo por Jesus para efetivamente auxiliar no processo de um novo estágio da humanidade. E quando os judeus são, através do próprio conhecimento, da missão e da mediunidade de Moisés e os seus mais próximos, através dos fenômenos que nós conhecemos, alguns muito dinamizados, muito fantasiados, mas houve muitos fenômenos mediúnicos, sem dúvida. Aquele momento ali, Emmanuel tem um pensamento que me vem à memória, quando ele diz que coube a Moisés a missão de tirar a mediunidade dos templos iniciáticos, de Tebas, dos sacerdotes, para levar a mediunidade para o povo. Olha que interessante. Por quê? Obviamente, na sociedade egípcia, a mediunidade ela era praticada por aqueles que conheciam efetivamente a metodologia e lidavam com os espíritos que eram guias daquele povo, daquele império, considerado o maior império de todos os tempos, embora muitos dos conteúdos que eram trazidos pelos espíritos superiores foram banalizados pelos homens, mas isso aqui não vem ao caso, como também a mediunidade exercida junto com o povo, através das pitonisas, dos médiuns, que barateavam o conteúdo, porque o povo, característica do povo, pensar como povo, querendo apenas as questões vinculadas à vida do cotidiano. Então Moisés, ou seja, não tinha critério. Moisés traz a mediunidade para a grande nação, que repercutiu em nível mundial, não é? Com as manifestações consideradas na época diretas de Deus, Deus escrevendo as leis nas tábuas de pedra, não é isso? E tantos outros fenômenos, o que apresentou para nós um movimento extremamente interessante, que foi necessário passar mais de 2.500 anos, 2.700 anos, para que depois essa mediunidade, que em toda a história da humanidade se apresentou em todos os povos, das mais variadas formas, gêneros, coube a Allan Kardec, em 1861, lançar o primeiro e mais exuberante tratado metodológico de mediunidade. Ou seja, não foi a doutrina espírita que trouxe a mediunidade, mas coube a doutrina espírita metodizá-la. Então, minha amiga, Moisés trouxe o simbolismo do Pentateuco, das leis que foram fundamentais para a desenvoltura religiosa do povo judeu, através da sua desenvoltura histórica, do êxodo, da chegada dos profetas, que era todo um campo, uma lavra que preparava para a chegada do Senhor dos Senhores, que foi Jesus. Então, com isso, Charlene, eu gostaria de carinhosamente, Charlene e o Sindival, eu não estou entendendo quem está perguntando e quem está respondendo, porque eu tenho que pegar rápido
e a minha idade não está permitindo ler assim tão rápido, viu? Vocês me desculpem, mas eu quero dizer que Moisés simboliza a lei, o conhecimento. Jesus representa a vivência dessa lei, porque Jesus não derroga a lei. Se ele derrogasse a lei, ele seria contraditório, porque Moisés veio em nome dele. E coube a Allan Kardec, conforme o próprio Kardec escreveu para nós em vários trechos da codificação, coube a doutrina espírita relembrar Jesus e dinamizar, aprofundar o que ele ensinou. Mas não é Jesus, é todo um contexto de doutrina. Não é à toa, queridos amigos, que o Antigo Testamento, na Bíblia, historicamente, ele está jungida, ela está em conexão com o Novo Testamento. Porque o Novo Testamento tem a fundamentação toda no Antigo Testamento. Os discursos de Jesus, trechos de Paulo, dos outros apóstolos, sempre, do ato dos apóstolos, sempre nos remetem ao Antigo Testamento. Alguém pode dizer, mas isso é cultural. Eles eram judeus, né? Mas a gente gostaria de, inclusive, trazer um ponto para reflexão. Reflitamos. Temos que aprender a tirar no símbolo o espírito. Moisés escreveu o Pentateuco. Não foi? Classicamente, o Novo Testamento ele é considerado a partir dos 5 grandes livros. Os 4 evangelhos e o Atos dos Apóstolos. E nós vamos dar um salto no tempo e buscar o Pentateuco kardeciano. E eu gostaria, além disso, trazer mais uma pimentinha aí para o ingrediente. O primeiro livro de Moisés foi Gênesis. O último livro de Kardec, a Gênese. Então, só material para que a gente possa refletir. E eu vou me apoiar no próprio mestre dos mestres, que foi objeto de estudo do primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, quando Jesus afiançou: eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento, viver. Para a gente pensar. Vamos lá. Mais alguma condição? Deixa eu voltar aqui no chat. Arnaldo, alguma ponderação? O Simval até que está colocando, né? Que maravilhosa essa sequência divina, dando a oportunidade de entender. Vamos estudar Emmanuel no livro Consolador, em vários trechos dos seus romances, enaltecendo a importância simbólica do povo judeu. Porque o povo judeu representa, na nossa casa mental, a casa das noções superiores. A gente pensar, livro No Mundo Maior, Calderaro, André Luiz. Judeu, filho, os gentios, servos. Uma abordagem que Paulo de Tarso fala. E define o seguinte, que o filho é filho sempre. O servo é por um período. Então, como períodos, ciclos de ignorância e de servidão, porque quem comete pecado é servo do pecado. Jesus, no capítulo 8 de João, no versículo 34, ele define para nós que a servidão, e por isso que os judeus foram servos no Egito, é por um processo que depende do tempo, do espaço e da boa vontade. Mas nós todos somos filhos. E vamos nos despertando como filhos. E como filhos seremos herdeiros sempre. O servo não herda. O servo apenas, vamos dizer assim, ele acaba aprendendo com os recursos, vivendo com os recursos, mas os recursos são do pai e do herdeiro. A definir que as coisas do mundo passam. O que vem do céu permanecerá para sempre. Essa frase é de Emmanuel. Continuando, queridos amigos, vamos lá.
Sou estudante da Bíblia. Charlene, de Jaboatão, Paraíba. Pernambuco, não é isso? Sou estudante da Bíblia e nova estudante do Espiritismo. E me perdoe, aos poucos aparecerão dúvidas, mas tenho certeza de que serão todas respondidas pela lei maior que fala com você através da sua consciência, minha irmã. Busque, estude, verifique e aprenda a questionar. Porque a alma tem sede do saber. A alma tem sede do saber. Como tem sede de felicidade. Porque para atingir felicidade, nós precisamos de aprender. Não eleja ídolos. Ensinamento mosaico. Mas aprenda com os educadores. Desde que eles te remontem às fontes. Como João Batista fez. Antes de mim existe aquele que é maior do que eu. O Cristo. Arrependei-vos porque é chegado o tempo dele. Eu não sou digno de desatar-lhe as alparcas. É necessário que ele cresça e que eu me diminua. Allan Kardec fez isso também. 2000 anos depois, ele repetiu. E por isso, ele apaga o Hippolyte Léon Denis Rivail, o grande escritor, mestre-escola, discípulo de Pestalozzi. Porque se ele fosse assinar o Livro dos Espíritos com o nome já conhecido, ele está misturando alho com bugalho. Estamos estudando mediunidade nesse movimento das cartas de Paulo. Porque o nosso objetivo também é dizer que o médium precisa de se apagar, como Chico Xavier fez, para que a obra do Senhor se engrandeça. Então não se concebe médium que busca holofote para si, médium que quer aplauso, médium que se alimenta de bajulação, de pagamento, de dinheiro, e pode ser pago de N formas, viu, gente? O médium pode ser pago de N formas. Então, cuidado na hora de ficar bajulando ou aplaudindo o médium. Uma coisa é você ser amigo e dizer, vamos lá, é isso aí, mandou bem, como fala o jovem. Hoje mandou bem. Mantenha a sintonia e a seriedade. Pés no chão. Arnaldo Rocha, aqui em Belo Horizonte, vivia nos dizendo que o médium adora a ilusão. Elton. E agora vocês estão correndo no chat aí, eu não vou conseguir acompanhar. Arnaldo, alguma questão aí que nós estamos devendo? Eu gostaria de pedir a paciência de vocês, porque vocês estão digitando mais rápido que minha capacidade de leitura de raciocínio. Uma brincadeira com vocês. Eu acho que tá. A existência de Jesus como governador planetário pressupõe a existência de outros espíritos da envergadura espiritual de Jesus, governando outros orbes no universo. Não tenha dúvida. Querido amigo, Jesus é o Senhor, é o governador. Então ele tem um mandato, hein? Qual que é o período? Vocês podem marcar audiência lá na governadoria maior para saber. É uma brincadeira. Como um planeta Marte, Júpiter, ficando aqui no nosso sistema, todos têm o seu Jesus. O Sol, o astro-rei, ele tem o seu Cristo, que é um espírito que governa esse grande colegiado. Aí você vai partir para um sistema maior, diferente, a nossa galáxia. E aí vai, é hierarquia. Essa hierarquia infinita, como infinito são os mundos. Por isso, gente, vamos refletir. O Evangelho está nos dizendo assim, que o que nós precisamos de pensar, não na quantidade, mas na qualidade. Você não é melhor e nem pior do que ninguém. Você não é pior e nem melhor do que ninguém. Eu, temos que refletir sobre a singularidade.
a individualidade. Não existe dois espíritos que se comparam no universo. Cada um está na sua dimensão. Cada um se posiciona de acordo com as suas possibilidades. Então, com isso, nós precisamos nesse mundo de que costuma vitorioso ser quem fala mais ou mais alto, pensar que Jesus afirma que no reino dos céus o maior é o menor aqui entre nós, é o que se faz menor. Esse é o ponto. Somos todos um, vamos nos unir para entender, pois o Pai quer que buscamos todos os dias. É isso aí, meu amigo, e por isso que a Rede Amigo Espírita, a Sala Estudando Espiritismo, está promovendo esse nosso encontro. Giane, uma dica, tem estudo dos livros O Consolador, A Caminho da Luz, em áudios aqui no site da Rede, com explicação de André Sobreiro, muito bom. Estou aprendendo muito. É isso aí. Vocês entram lá na Rede Amigo Espírita, tem áudios, e lá tem divisões. Tem os estudos do André Sobreiro, A Caminho da Luz. Agora ele está fazendo um estudo do livro Estudando a Mediunidade do Peralva. Nós temos agora na segunda-feira o estudo com o Arnaldo Ramos, outros companheiros que estão desenvolvendo áudios para a Rede Amigo Espírita. Nós temos os princípios básicos, que é esse trabalho da quinta-feira, que estamos completando hoje 83 estudos. Na terça-feira temos o Amor e Sabedoria de Emmanuel, que já passamos dos 30 estudos, outros áudios de Evangelho que postamos semanalmente. Enfim, o que não falta é estudo da doutrina e do Evangelho. E o que é mais interessante que a Rede Amigo Espírita favorece? É a diversidade. É a forma diferente que cada um, com com seu jeito, com o seu entendimento, apresenta. Com isso, a Rede Amigo Espírita está disponibilizando, posso assim dizer, para todos os estilos, todos os gostos, trabalhos assim sérios e que remontam principalmente à codificação espírita. Isso, para nós, em nível de avaliação desse trabalho bendito da Rede Amigo Espírita, é de um valor que escapa às nossas estatísticas, entendimento, compreensão. O estudo, para terminar, o estudo A Caminho da Luz, eu gostaria de pedir aí ajuda para o Arnaldo, para o Zé Aparecido, que eu não sei os horários. O que eu posso afirmar é que o André está nos sábados, ao vivo, Arnaldo, você, por favor, responda a nossa irmã com o horário, que me escapou aqui agora da memória. Gente, eu gostaria de, então, às 9h30, o Zé Aparecido está respondendo, 9h30 do sábado, aqui no Horário Brasileiro de Verão, que está em breve acabando, né? Aí tem um amigo que fala que não é horário de verão, é horário brasileiro da confusão. Porque a nossa Claudinha, coitada, ela trabalha com o horário do Nordeste, o horário do Sudeste, tem hora que ela fica perdidinha, né, Cláudia? Um grande abraço para você, querida irmã. Miriam, eu gostaria então de abraçá-la, a Alda, a Beatriz, que está conosco também aí de Belo Horizonte, a Carla, as duas Carlas, a Charlene, a Cleusa de Portugal, a Cleusa Mira de São Paulo, o Eduardo, o Elton, o Josi, Karina, Luiz Peças, Márcia Gomes, Portugal, Marco Aurélio Poços de Caldas, Maria da Glória, Maria Lúcia, Marlene, Miriam, a Nildinha, Renê, Sandra, a Sheila, que eu descobri hoje que é a irmã da Vanessa, que está na Itália, o Sindival, a Sônia, Maria Braz, Suzana, a própria Vanessinha aí, agora a Vanessa Abreu. Nós temos um grande carinho com essa família Abreu, né? A Viviane, Valquíria, enfim, eu acho que eu li o nome de todos. E, especialmente, com todo carinho, o nosso Arnaldo, que deu suporte técnico, né? E o nosso querido Zé Aparecido, que eu gostaria de endereçar nesse final de atividade um abraço de amigo,
de companheiro diário nos nossos debates, nos nossos bate-papos, nos momentos em que estamos dando as nossas belas gargalhadas, não é? Enfim, já visualizando o próximo aniversário da Rede Amigo Espírita, né, em fevereiro do próximo ano, quem sabe na cidade de Rio Preto, em São Paulo, né, Zé? Enfim, é muito gratificante, amigos, podermos, através da doutrina espírita, fazermos amigos. E assim, eu gostaria de encerrar minha participação dizendo, lembrando Paulo de Tarso, quando fala assim, granjeai amigos. E a Rede Amigo Espírita está favorecendo isso. Aí tem um amigo que brincou dizendo aí, valeu, Casalberto, em Mineirês. Uai, sou. E o uai era código dos maçons na Inconfidência. Um dia eu conto essa história para vocês. E aqui nós tomamos ons. Né? Mineiro corta tudo pela metade, né? Primeiro, que ninguém toma ônibus. E ons é ônibus. Só para explicar para vocês, porque tem hora que a gente fala muito rápido, não é isso? Mas é um jeitinho assim, muito carinhoso, poético, romântico, que graças a Deus a gente é estimulado a fazer brotar do nosso coração através dessa fonte hidrográfica espiritual, que aí eu vou falar com partidarismo, que só as Minas Gerais podem nos dar. Os outros estados oferecem muitas outras coisas também boas. Mas eu queria dizer que por trás dessas montanhas existem muitas almas que estão lutando para aprender com Jesus a viver o amor com os amigos. E eu gostaria de encerrar minha fala, portanto, endereçando a vocês um beijo no coração. E que Maria Santíssima, nossa veleira do bem, nos ajude a sermos filhos, verdadeiramente filhos de Deus. Até a próxima oportunidade. Que assim seja. Devolvo a palavra